Por que você insiste em falar sobre o conhecido e não nos fala sobre o desconhecido? Resposta. Em primeiro lugar, por que eu falo? O que é comunicação? Podemos nos comunicar uns com os outros verbalmente, ou podemos comungar silenciosamente. Em geral, preferimos a comunhão silenciosa, porque assim cada um pode conservar suas ideias e crenças favoritas, permanecer recolhido em sua torre de marfim. Mas quando tentamos nos comunicar verbalmente, começam as dificuldades, porque então temos de estabelecer uma certa relação entre nós, temos de nos entender mediante a significação das palavras. E só é possível nos compreendermos mutuamente quando nos encontramos a um só tempo no mesmo nível. Eu não falo com o fim de persuadir vocês, ou de transformar vocês, ou de impelir vocês a alguma espécie de revolução psicológica, mas sim porque não posso deixar de falar a respeito de algo que é tão momentoso, tão real e verdadeiro. Quando você mesmo vê a extraordinária beleza e luminosidade de uma nuvem, sente vontade de dizer aos outros que a olhem também. Eu, pelo menos, o faço. Aí está. É por isso que falo. E a outra pergunta é, por que falo reiteradamente sobre o conhecido? Por que não me atento ao desconhecido e não falo dele? Vocês não podem conhecer o desconhecido. Só podem conhecer o que já experimentaram e, portanto, é capaz de reconhecer. O desconhecido não é reconhecível. E para a manifestação dessa imensidade, é preciso que termine o conhecido. É necessária a libertação do conhecido. E é por isso que falo constantemente sobre o conhecido. Isto é, com o fim de extingui-lo. Não há possibilidade de falar a respeito do desconhecido. Não há palavra nem conceito que possa inseri-lo na estrutura do conhecido. A palavra não é a coisa, e a coisa precisa ser percebida diretamente sem a palavra. E isso é extremamente difícil. Perceber uma coisa com a mente purificada e ilesa, perceber uma coisa com um amor jamais contaminado pelo ciúme, pelo ódio, pela ira, pelo apego e pela posse. Temos de morrer para o apego, para a posse, para o ciúme e a inveja. Morrer sem razão, sem causa e sem motivo. Porque é só então, nesse estado livre do conhecido, que a outra coisa pode se manifestar. Pergunta. Você crê que uma repetição de palavras, por mais sagradas, seja meditação? Resposta. A meditação não pode se produzir mediante qualquer repetição de palavras, por meio daquilo que os hinduístas chamam mantras e vocês chamam de oração. Orações e mantras só servem para adormecer a mente. Pelo engrolar repetidamente uma série de palavras, você pode se pôr a dormir agradavelmente. E assim fazem muitos de nós. Nessas condições soporíficas, nos sentimos num estado extraordinário. Mas isso não é meditação. Significa apenas narcotizar-se com palavras. Um homem pode também se narcotizar tomando certos preparados químicos ou bebidas alcoólicas, e de várias outras maneiras. Mas nada disso é meditação. A meditação é uma coisa realmente extraordinária e deveria praticá-la todos os dias. Mas a meditação não está separada do viver. Não é algo para se fazer de manhã e esquecer no resto do dia. Ou que deve ser lembrado e utilizado como guia de sua vida. Isso não é meditação. Meditação é o percebimento de cada pensamento, de cada sentimento, de cada ato. E esse percebimento só é possível quando não há condenação, nem julgamento, nem comparação. Veja simplesmente cada coisa como é.
E isso significa que está cônscio de seu condicionamento, tanto do consciente como do inconsciente, sem desfigurá-lo ou procurá-lo alterar. Veja, todas as respostas, reações, opiniões, motivos, ânsias, existentes em você mesmo. Mas isso é apenas o começo. Se tem uma mentalidade religiosa, deve meditar, deve perceber seus sentimentos, ser sensível a cada movimento do seu próprio pensamento. E isso não é concentração. A concentração é muito fácil. Qualquer colegial a aprende. Mas meditação não é se absorver numa certa coisa. Quando uma criança se absorve num brinquedo, ela torna-se muito quieta, completamente identificada com o brinquedo. E isso é o que deseja a maioria de nós, nos absorver em algo, nos identificar com um brinquedo, uma ideia, uma crença ou um conceito. Mas isso não é meditação. A meditação é uma coisa que ultrapassa de muito esse infantil modo de pensar. Meditação é aquele estado de percepção em que existe atenção para cada pensamento e cada sentimento. E em virtude dessa atenção, há silêncio. Não o silêncio da disciplina, do controle. Silêncio produzido por meio de disciplina e de controle é o silêncio da decomposição, da morte. Mas há um silêncio que vem à existência naturalmente, sem esforço algum, sem mesmo o percebemos. Quando há aquela atenção livre do experimentador, do observador, do pensador, esse silêncio realmente é a inocência. E nesse silêncio pode se apresentar, sem o chamarmos, sem o procurarmos ou solicitarmos, o desconhecido. Pergunta: você disse para ficarmos livres do passado, do pensamento, temos de morrer. E que isso não era uma mera declaração verbal, que era necessário morrer realmente. Entende com isso que devemos morrer fisicamente? Resposta: é difícil morrer mesmo fisicamente, porque estamos sobremodo apegados ao físico. Mas eu não me refiro à morte física. Esta, me pesa dizê-lo, é inevitável para todos nós. Se os cientistas descobrirem algum novo preparado que nos permita viver mais 50 anos ou além, permaneceremos os mesmos até o fim, com nossa vulgaridade, nossas preocupações, problemas, ciúmes, nosso desejo de sermos sensíveis, belos e etc. Eu me refiro ao morrer em relação à estrutura psicológica do eu, o que somos. Morrer nesse sentido significa morrermos para a nossa inveja, Senhor. Em geral, somos invejosos. A sociedade se baseia na inveja, na comparação, no desejo de mais conhecimentos, mais influência, mais poder, mais riqueza, mais. Essa é a própria essência da inveja. E morrer para a inveja, sem se necessitar de argumentação, de persuasão, sem sabermos o que então acontecerá, essa é a morte real. Porque com essa morte vem a inocência. O pensamento, o qual essencialmente é resultado da continuidade do passado, pode ser modificado e alterado. Ele pode criar uma nova série de ideias, fórmulas e conceitos, mas aquilo que tem continuidade jamais conhecerá um fim, nem o que surge com esse fim, a inocência. O pensamento, por mais racional, por mais lógico que seja, nunca será capaz de saber o que é a inocência. Portanto, o pensamento nunca pode ser livre.